Glórias a Deus. Aleluia. Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso visitante Pedro, seja bem-vindo, Pedro. Estávamos precisando de mais um apóstolo aqui, Paulo, Pedro, Felipe, entendeu? Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Estamos tratando nesse primeiro horário, dentro do ser de Deus, seus atributos. Estava olhando lá a quantidade de vídeos que nós já fizemos desse material. Nós estamos no capítulo 19 do livro. Nós estamos há 2 anos e 5 meses tratando sobre o ser de Deus. Na verdade, se nós fôssemos realmente conhecer Deus, não bastariam eternidades. Mas o Senhor, Ele nos privilegia com esse tempo, e eu tenho sido grandemente abençoado em relação a estes estudos. Espero que você também o seja. Estamos tratando, dentro do ser de Deus, seus atributos, a santidade de Deus. Semana passada nós começamos a falar dessa santidade. Este é um grande atributo moral, e nós falamos que esta palavra santa, em hebraico, é kadosh, que significa cortar, separar. E nós tratamos um pouco dessa separação. Falamos das vestes sacerdotais, falamos dos vasos, falamos dos lugares que eram santos. Mas nenhum desses instrumentos, nenhum desses objetos, eles tinham santidade nele mesmo. Era simplesmente um objeto, era um lugar que era separado para uma utilização específica, que era o Senhor. Não havia uma conotação moral em relação àqueles objetos. Muitas vezes as pessoas dos dias de hoje, elas confundem isso. Elas acham que a igreja ela é santa por ela ser igreja. Então a gente vê bastante em filmes. Outro estava vendo um filme em que tinha uma cena lá que aparecia um vampiro, e aí o cara falou: corre para a igreja, como se o templo nele mesmo ele tivesse santidade, essa madeira ela fosse santa, e não existe este conceito. A santidade ela existe pela presença de Deus no lugar e pela presença daqueles que são separados, que sou eu e você naquele lugar. Falamos que a natureza da santidade de Deus, ela se divide em duas. Uma santidade majestosa, e essa santidade majestosa é a santidade que é apenas de Deus, não é algo que pode ser compartilhado comigo e com você, é dele, é inerente a ele. Nada daquela santidade majestosa de Deus pode ser passada para nós. O nosso corpo, o nosso físico, o nosso ser, ele não é preparado para isso. Nós não temos estrutura para isso. Deus ele é santo na sua nobreza, na perfeição da sua natureza, na grandeza de todos os seus atributos. E nós já falamos sobre essa questão, em que os atributos de Deus eles são comunicáveis a nós, mas nós temos que entender que nós não somos santos em nós mesmos, nós não temos amor em nós mesmos, santidade, não temos aquelas características de Deus em nós mesmos. Ele manifesta através de Cristo em nós. Então, quando nós somos bons, nós não somos bons porque nós somos inerentemente bons. Nós somos bons porque Ele faz com que nós sejamos bons naquele momento. Não é algo que nós podemos dizer: eu sou o melhor. Não, é que a gente tem a mania, nós já falamos também isso, de a gente querer se comparar. Então eu comparo a minha bondade com a bondade do irmão Cláudio. Então é possível você medir isso. Mas quando nós pensamos na bondade de Deus, não há comparação. O maior ato de amor dele foi entregar o seu próprio filho para morrer na cruz por pecadores indignos como eu e você. Não há como comparar. Então esta majestade de Deus, ela é separada. Finalizamos a aula da semana passada falando sobre Isaías capítulo 6, verso 1, e confesso que eu me emocionei quando nós podemos observar como Deus ele é lindo, como Deus ele é maravilhoso, e a presença daquele profeta, na presença de um Deus todo-poderoso, que não é exaltação, não é pular nem dançar, mas é abaixar as cabeças e falar: estou perdido, eu estou na presença de um Deus santo, e os meus lábios são impuros, o meu ser é impuro, e os meus olhos viram o Rei. Nenhum dos atributos de Deus é cantado tão solene e majestosamente como esse. Nenhum outro atributo é cantado e repetido 3 vezes. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isto é assim porque Ele mostra a sua grande
e majestosa glória através da sua santidade. É esse aspecto da santidade de Deus que causa no homem, ou devia causar no homem, o sentimento de pequenez. Eu sou pequeno demais. E as pessoas, elas acham que elas podem se exaltar na presença de Deus. Elas acham que podem tratar Deus como se Ele fosse o cara lá de cima. Quando a gente pensa no nome de Deus, para os judeus, já falei para vocês, é algo que é considerado tão santo que eles não ousam pronunciar. Eles dão outros atributos, eles chamam de Adonai, eles chamam de Elohim, mas elas não falam o nome de Deus, que é representado pelo tetragrama de 4 letras, claro, tetragrama YHWH, que muitas pessoas chamam de Yahvé, Jeová. Para os judeus, você tentar proclamar esse nome já quebra o mandamento: não levar, não tomar o santo nome de Deus em vão. De tanto temor que aquelas pessoas têm em relação a Deus. E nós, na nossa cultura ocidental, nós vemos as pessoas tripudiando e sem nenhum tipo de respeito. Viram na semana passada a falta de temor de um homem que é um cozinheiro do MasterChef. E ele foi lá no Vaticano, independente da cultura católica romana, e ele foi lá no Vaticano com uma camiseta com 2 freiras se beijando num ato lésbico. E aí ele pega, chama 2 freiras para tirar foto com ele, escarnecendo. As pessoas não têm temor, nem por homens de Deus, nem mulheres de Deus, nem pessoas que confessam e professam o nome de Deus, ainda mais um Deus que não se vê. Este aspecto da santidade de Deus que deveria causar no homem um senso de pequenez, de que ele não é nada diante da majestade de Deus. Nesse sentido, somente Deus, ele é santo. Nesse sentido majestoso, somente ele é santo. Nenhum outro ser é santo como o Senhor. Por mais que as pessoas achem, comecem a colocar títulos: eu não sou mais pastor, eu sou bispo, agora eu sou apóstolo, agora eu sou ancião, eu sou... E as pessoas, elas vão criando numa forma de se apresentar perante esse Deus como se fosse melhor que as pessoas, e elas não são. Assim como somente Deus é bom, assim somente Deus, ele é santo. 1 Samuel 2:2. Samuel. Helena, pode ler? Tchau. 1 Samuel. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Quem está proferindo essa oração? Quem está proferindo essa oração? Ana. Qual que é o contexto de Ana? Naquela época, a mulher que não conseguia ter filhos, ela era amaldiçoada. Era o entendimento das pessoas. Ela não servia para nada. Naquela época, a mulher ela servia apenas para reproduzir. E aí Ana, que tinha como seu marido Eucana, e uma segunda mulher chamada Penina, e aquela Penina, ela dava a luz que nem coelho, e aquela mulher, ela se sentia entristecida, e ela vai à presença do Senhor, pedindo que Deus possa abençoá-la. Era um momento de tristeza, um momento de dor, e ela olha para Deus e fala: não há Deus como o meu Deus. Ela não está alegre e feliz, ela está triste. Ela consegue reconhecer a grandeza e a santidade de Deus. Deus não somente é santo, ele é a santidade, ele é a fonte de toda a santidade. Consertei a pia, depois você vê lá, em quinta-feira aí, tá? Não consegui contatar o meu auxiliar mestre de obras, Sebastião, aí eu vim aí e coloquei. Se eu abrir a torneira lá, a água sai, mas a torneira ela não é a fonte de água. Não é a Caesb que é a fonte de água, é Deus que é a fonte de água. E ele fala que ele é a própria santidade.
Ele é a fonte de toda a santidade. Isso não pode ser dito dos homens. Por mais que as pessoas elas olhem para as características, olha o fulano, ele fez isso, ele entregou a sua vida, ele foi, agora ele fez um milagre. Você entende que a dinâmica ela é estranha? É como se o homem, quando ele é canonizado, ele tivesse um poder inerente nele mesmo. E por ele ter um poder inerente nele mesmo, ele tem que ser colocado acima. E a gente vê uma igreja evangélica que faz a mesma coisa. É o pastor da cura, não é bispo, apóstolo, não é da cura. Não, vem aqui que você vai ser curado. A pessoa, eu não tenho a unção da cura em mim, eu não tenho a cura em mim, eu simplesmente posso ser um instrumento do Senhor, em que Ele cura, se Ele assim o desejar. Pastor, Fale, querido. Deus é a fonte e nós não somos um reservatório, somos o caminho. Exatamente. Tá? Nós não somos um tanque em que você é uma caixa d'água, muito bem colocado. Nós somos apenas o cano. Só isso. Nós passamos. Nós somos apenas o talher que leva a comida até a boca da pessoa. Deus é a fonte, nós somos o cano. E quem é o reservatório? Não existe reservatório, porque o objetivo dos atributos da manifestação do dom de Deus não é que você se engorde espiritualmente, sim que você esteja em constante o que? Passa por mim, vai para o Irmão Cláudio vai para a Maria dos Reis, da Maria dos Reis vai para o Pedro, vai para o Sebastião, é algo contínuo, você simplesmente encaixa o outro cano, é mais um cano só. Quando você fala do amor de Deus, o que acontece é que você encaixa mais um cano, ele vai mais longe, ele alcança outras pessoas, é uma outra torneira, é um outro lugar que vai alcançar, só isso, mais nada. Quando a gente vê a pregação do Evangelho, na morte e ressurreição de Cristo, e depois na perseguição que houve em Roma, foi exatamente isso. A bênção de Deus veio sobre aquele povo, e o povo ficou muito cômodo ali em Jerusalém. Deus traz uma perseguição, a porta está aberta lá, tá? Deus traz uma perseguição sobre aquele povo, e aquele povo, e vão pregar o Evangelho aqui, pregar o Evangelho lá, e a gente vai ver lá no livro de Atos, um eunuco, lá da África, vindo para ouvir o Evangelho que ele ouviu da boca de alguém que pregou o Evangelho, ele não foi do nada, ele ouviu, por quê? O cano, você viu como ele vai indo, vai alcançando? Isso não pode ser dito dos homens e de nenhuma outra divindade criada pelos homens, mas somente de Deus. Os deuses criados por mãos humanas, eles não falam, não ouvem e não veem nada, eles são mortos. Falamos sobre a santidade majestosa de Deus, e a santidade que nós vamos nos fixar mais é a santidade moral de Deus, que é aquilo que Deus nos comunica. É aquilo que nós recebemos dele e a partir dele nós levamos para o próximo. É a santidade moral de Deus. Num sentido derivado, sempre derivado, ele como fonte nós recebemos. Podemos dizer que existe uma santidade moral em Deus, que o faz estabelecer leis santas para as suas criaturas. Ele estabelece leis, e essas leis estão nas Escrituras. Padrões, normas, caminhos. Levei a Rosângela lá para o aeroporto, ela viajou, volta amanhã, foi lá ver o filho, e aí está lá, portão A, ala A, ala B, ala C, indicativo. Se eu quiser embarcar para TAM na C, o cara vai falar, não é aqui, mas você fala, eu quero é aqui, e ele fala, não, aqui não, é lá no A, você vai ter que andar lá, são normas. O Senhor, Ele cria essas normas, essas leis santas, para que nós possamos ter o quê? Um balizamento de como agir, sempre através do Espírito Santo. Não é um livro de regras, a Bíblia não é um livro de regras, mas é um livro de mandamentos, e os mandamentos eles têm que ser entendidos e interpretados. É nesse sentido que a santidade moral de Deus é a causa que faz com que Ele seja absolutamente isento de deficiência ética. Ele é o padrão da santidade, ele estabelece as leis dentro do padrão de santidade dele, tudo que ele determina é segundo a sua santidade, e ele mesmo não quebra, As leis que nos são dadas refletem o que Deus é moralmente,
É nesse sentido de santidade que vamos nos concentrar, porque diz mais respeito a nós, porque conforme eu já disse, a majestade de Deus nós não conseguimos ter, apesar que as pessoas querem isso, nos vestir na soberba, na grandeza, mas não consegue. A ideia fundamental de santidade moral de Deus é também o de separação, mas nesse caso é a separação do mal moral, do pecado. Jó, Rayane, Jó 34, eu não achei, achou? Jó 34, 10. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Longe de Deus o praticar ele a perversidade, e todo-poderoso o cometer injustiça. Pelo que vós, ele está conversando, tá? Pelo que vós, homens sensatos, não é Jó que está falando, é o amigo dele, está discursando para os outros. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Não é insensato, não é uma pessoa que não está prestando atenção, não é uma pessoa que não é cristã. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Longe de Deus praticar ele a perversidade. Deus não é mau, Deus não comete perversidade. Não confunda as coisas achando que Deus ele é ruim. Longe de Deus e de todo poder, longe de Deus praticar ele a perversidade e do Todo-Poderoso o cometer a injustiça. Deus não é injusto com você. Quando você vê qualquer situação que é fora do controle, nunca profira a palavra: Deus, o Senhor não está sendo justo comigo. Porque quando você faz isso, você chama ele de injusto. Não é uma característica dele. Basicamente, as coisas acontecem na sua vida de errado. Primeiro, consequência do seu pecado. Não culpe Deus pelo seu pecado. Você, como um salvo em Cristo, você pode dizer não ao pecado, mas você diz sim ao pecado. Eu deixo fluir a minha ira, eu deixo fluir a minha angústia, a minha mágoa, e aí o que acontece? Eu sofro com isso. Mesmo esta condição pecaminosa, Deus pega essa condição pecaminosa e transforma para que a vontade dele se cumpra. Você aprende. O pecado que você comete, ele é pedagógico na sua vida. Pastor, então eu vou pecar muito. Não. Você que conhece a Deus, você não pode viver na prática do pecado. Mas quando o pecado ocorre, quando o dano e a consequência do pecado vem sobre a sua vida, o que vai acontecer é que Deus vai transformar aquilo num aprendizado para você. Então não chame Deus de injusto. Abacuque, capítulo 1, verso 13. O Alice, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Miqueias, Naum, Abacuque. Se for da igreja, vocês... Não é não, não é. Infelizmente Depende, tem uma nova aí que é diferente. não é a mesma coisa. É mesmo? Eu já vi. É? Só muda do Novo Testamento. Amém. Abacuque o quê? 1,13. Não é, eu já olhei. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão. Não podes contemplar por quê? Pois toleras os que procedem perfidamente e te calas. Quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele, O que Abacuque está chamando de Deus? De injusto. Abacuque, ele está dentro da sua ira, ele sozinho no seu quarto, ele está chamando Deus de injusto. Ele fala assim:
Primeiro ele reconhece a santidade de Deus. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, tolera os que procedem perfidamente, cruelmente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Abacuque está confrontando Deus. Ele vai tomar a peia dele, a gente já estudou Abacuque, a gente sabe que lá para Abacuque 2, Deus ele dá uma cintada em Abacuque, ele fica mansinho, tá? Ele fica mansinho. Deus ele é livre de qualquer contaminação moral. A santidade de Deus é também observada na maneira em que ele exige a santidade dos homens. Ele não pede, ele exige que você seja santo, como ele é santo. Deus é livre de qualquer contaminação moral. A santidade de Deus é também observada na maneira que ele exige santidade dos homens, feitos à sua imagem e à sua semelhança. Ninguém é feito segundo a imagem e semelhança de Deus, a não ser o ser humano. O bichinho não é. Os anjos não são. Somente nós. Os anjos, eles são nossos servos. Os anjos são nossos servos. Está lá em Hebreus, eu não sei o endereço. Tá? Em Hebreus ele fala que os anjos eles são nossos conservos, criados pelo próprio Altíssimo para nos servir. Que foi o que aconteceu com Jesus lá no monte do Getsemane. Que naquele momento ele não está como Deus. Ele está como homem. E aí ele sua sangue... E ele resiste, naquele Mateus capítulo 4, ele resiste, e os anjos vêm e o servem. Os anjos são servos nossos. Quem é feito à imagem e semelhança de Deus é apenas eu e você. Importância da santidade divina. A importância desse atributo é revelada pelas Escrituras. Nenhum outro atributo é repetido nas Escrituras 3 vezes, afirmando o que Deus é. Nunca é dito que Deus é justiça, justiça, justiça. Nunca diz que Ele é ira, ira, ira. Não diz que Ele é amor, amor, amor. Mas elas dizem que Ele é santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da sua glória. É o único atributo enfatizado de maneira especial. Com esta observação, não estamos sugerindo que a santidade seja mais importante que os outros atributos, mas que vários dos seus atributos morais são realçados e qualificados por sua santidade. Eu vou explicar. A importância da santidade está também no fato de que esse atributo qualifica todos os outros. O amor de Deus, ele é santo. O amor de Deus, ele é santo. A justiça de Deus, ela é santa. A misericórdia de Deus, ela é santa. Todos os atributos de Deus são qualificados pela sua santidade. A ira de Deus, santa. Quando o inferno estiver lá povoado, espero que você não esteja lá. Amém? Amém. Também esperamos que o Senhor não esteja. Muito obrigado. Ore por mim para que eu não esteja lá. Perfeito. Perfeito. Espero que você não esteja lá e eu também não quero contemplar de fora. Mas é possível? Claro que é possível. Você não sabe o porvir. Nós temos uma expectativa, é algo que já expliquei para vocês. Nós temos esse desejo no nosso coração. Nós damos indicativos que nós somos salvos, mas o dia do juízo vai ser o que nós realmente vamos entrar. A hora que você entrar, tudo bem. Que nem a Rosângela, eu deixei lá no aeroporto e falei, eu estou aqui no carro esperando. Estava muito cheio, não dava para ficar lá, não dava para parar. Fiquei parado lá. Eu só entendi que estava tudo certo quando ela fez o quê? Fez o check-in e passou pelo portão do embarque. Agora está ok.
Se acontecer alguma coisa para frente, mas ela já passou, já fez o check-in, já liberaram as malas, não tem problema nenhum. Quando ela me ligou lá de Cuiabá, opa, ela chegou bem. Nós temos expectativa que as coisas vão acontecer, mas elas só se concretizam no momento certo. Quando você entrar, você está tomando posse de algo que é seu. Antes da fundação do mundo já foi determinado, perfeito. E você sendo salvo, você não vai perfeito, tudo perfeito. Mas eu tenho que ter a minha certeza no sentido no dia da salvação, no dia do juízo do Senhor. Ninguém tem. Jesus Cristo, ele fala assim, nem o Senhor, nem ele, Jesus Cristo, sabe que dia que é esse. Só Deus sabe. Por isso que nós temos que falar o quê? Levar o evangelho para toda criatura. Todas as pessoas que nós encontrarmos, nós temos que falar do amor de Deus. Só um minutinho que o Felipe ia falar, você levantou a mão? Não, sobre a certeza, até mesmo Jesus usa um exemplo. Muita gente vai falar, Senhor, Senhor, que tinha certeza que era salvo e não vai ser. Tá? E esta... Nem te conheço. Esta não posse 100% é o que nos leva a buscar o quê? A busca da santidade, santificação. Porque se você já tem a certeza de algo, você senta e não faz mais nada. Até no caso de uma pregação que eu vi, fala que se Deus mandasse um salvo para o inferno, ele abaixaria a cabeça e falava, sim, Senhor, eu sou digno, eu mereço o inferno. E se Deus mandar um não filho para o inferno, ele vai questionar a Deus por que ele vai estar indo para o inferno. Perfeito. Então, no caso, você tendo a certeza da sua salvação, você vai se comportar. Você tem que ver o que você está fazendo de errado, expor seu pecado e caminhar cada vez mais para a cruz. Porque nós sempre estamos num processo de santificação progressiva. Então, em todos os momentos, nós somos indignos. Quando você olha para a sua situação, você fala, eu não mereço. Eu não sou digno. Pode. Dizer o seguinte, ó, é que a gente tem essa certeza, você tem, eu tenho também. Eu também. De que nós estamos caminhando com Deus. Porque nós sentimos que muitas pessoas escutam essa chamada e ainda não sabem que nós recebemos. Isso já é um indicativo de que nós estamos no caminho, que Deus, o Espírito de Deus te convidou, você faz parte e tu abre mão de qualquer coisa por esse caminho que tu está seguindo. Amém. Tá? Então, por isso é que você diz, e eu também digo, que somos salvos. Porque nós recebemos isso e nós estamos nos conduzindo o tempo todo, caminhando em direção a isso. Né? Mas é como disse, É só questão do tempo da concretização. Então, por exemplo, o meu pai, ele está colocando o apartamento dele no nome da minha irmã, para que quando ele falecer, venha para mim e para minha irmã. Tá? Isentando de aquele negócio do testamento, aquele negócio todo, já vai estar no nome dela. Só que já é nosso, não. Não vai, a menos, tá lá, não recebi ainda. Tá no nome, tá certinho, tal. A menos que ele altere, tá lá. Mas eu não tomei posse ainda. É só uma questão de tempo, do timing só. Só aquela questão, pastor, não sei onde está, mas e também essa questão da salvação, o apóstolo Paulo falando, né? Nós somos atletas de Cristo, então estamos numa maratona até a nova Jerusalém. Sim, tudo bem. estamos numa maratona. É o único atributo que é enfatizado de maneira especial. A importância da santidade está também no fato de que esse atributo qualifica todos os outros. A importância da santidade está no fato de Deus usá-la para garantir a veracidade da sua palavra. Quando vai fazer qualquer juramento, Deus não tendo ninguém mais alto por quem jurar, ele jura por sua própria santidade. Salmos 89, versos 34, 35 e 36. Enísia, por gentileza. Salmos 89, 34, 35 e 36. Por favor. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e serei o falso a Davi.
A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante o mundo. Tá? Dentro do Salmo 89, o Senhor ele afirma que as palavras que ele proferiu não voltam atrás. Tudo que ele prometeu vai se cumprir. Dentro do tempo dele, dentro do jeito dele, dentro da vontade dele, dentro da forma que ele assim determina. E especialmente ele está falando sobre o trono de Davi, que independente da ação humana pecaminosa, a palavra dele continua se cumprindo, continua se cumprindo. A sua palavra foi empenhada de maneira muitíssimo séria. Era a honra do seu nome que estava em jogo. Nunca ele poderia desonrar-se ou negar-se a si mesmo, falhando no cumprimento da promessa. É por causa da sua santidade que ele não mente e nem é falso no que diz. A garantia da força do seu juramento está na sua santidade, quando ele declara, quando ele promete, como esse versículo que a Menisa falou lá antes da fundação do mundo: eu nos escolhi, eu escolhi a vós, olha, busca o reino de Deus e a sua justiça, nada será falta, assim, no sentido de alimento, de vestuário, que ele vai cuidar, que ele vai guardar o nosso depósito, a nossa confiança, a nossa fé até o dia do juízo. Ele não vai permitir que a gente tropece e fique caído, a gente tropeça e ele nos levanta. Tudo isso são palavras que ele traz para mim e para você e não voltam atrás. Amós, capítulo 4, verso 2. Amós. Sim, existe um livro chamado Amós. Amós. Algumas pessoas vão chegar no livro de Amós aqui na igreja lá no ano de 2027, tá? Quem sabe, entendeu? As pessoas conseguem sair de Deuteronômio, sair de Números, essas coisas aí. Em algum dia, então já estou dando para você o saborzinho. Quando em 2027 você estiver chegando em Amós, você vai lembrar disso. Amós capítulo 4, verso 2. Amós. Jurou o Senhor Deus. Isso aí. 4 o quê? 4:2. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisga de pesca. Nossa, esse Deus é mau, hein? Ele está dizendo que estão chegando dias em que os inimigos iam pôr, e era uma prática daquele povo, eles colocavam um anzol na boca do cara aqui assim, entendeu? Para ele continuar caminhando, porque aquilo ali rasga, machuca tudo. Então Deus fala, não é o diabo, eu estou mandando. E ele manda aquele suplício, essa ação sobre a vida daqueles homens, não é para destruição, é para o quê? Para o coração deles se converter. Entenda que Deus ele é amoroso. E por ele ser amoroso, ele quer que você tome um xarope. Se você não toma um xarope por bem, você toma um xarope por mal. Ele não vai deixar você morrer pela doença. O que ele faz? Ele vai criando situações para que você tome o xarope. Mesmo que você não queira tomar o xarope, você vai tomar o xarope. O exemplo legal é Deus te dá. Porque o meu não foi legal? Não, foi. Tá. É um complemento. De repente. Mais legal ainda. É o mais legal ainda, tá, desculpa. Deus te dá um xarope docinho, você recusa. Ele te dá um xarope amargo, você recusa. Ele pula pro comprimido, você recusa, ele vem com a injeção. Não gostei. Não gostei. Eu prefiro ficar. Ele dá o xarope que ele quer e você não quer, ele vai te dar o mesmo xarope, ele vai te dar o mesmo xarope, porque ele não vai adaptar você. Tá? Nesse contexto eu não aceito esse exemplo, porque parece que Deus está se adaptando, ele não se adapta. Ele cria uma situação e ele fala, olha, o povo vai acontecer isso e vai entrar em anzol. Eu já falei para vocês, nós estamos caminhando para uma perseguição aqui no Brasil por parte do muçulmano, da cultura muçulmana e tudo mais. Estava vendo um desenho, aparece uma grande represa e está escrito assim, islamismo. E aí uma represa, cristianismo, e ela toda rachadinha. Quando estourar essa represa,
vai ser pior que o problema de Brumadinho. As pessoas elas vão ser afogadas naquela lama e nós não vamos ter mais a quem reclamar. É tempo de você se santificar. É tempo de você buscar a face do Senhor. Fale. Esse exemplo que você deu, do muçulmano, do cristianismo. O cristianismo é quem procura estabelecer a lei do Senhor aqui na terra. O islamismo, ele tem uma visão do cristianismo deturpada segundo a visão de homens. Se o cristianismo ele se romper, se começar a se degradar cada vez mais, como está se degradando as igrejas no estudo da doutrina, o que vai acontecer é, Deus permite que essa fronteira, essa barreira se rompa, para que as pessoas elas possam ter um cristianismo verdadeiro. O islamismo ele entra e começa com uma perseguição muito mais firme. Não existe padrão de santidade moral, não somente em suas doces promessas ele faz juramento, mas também na expressão dos seus juízos. Nós adoramos que haja a certeza do cumprimento da vontade do Senhor nas promessas, mas quando se trata dos juízos a gente não quer. Ele faz juramento, mas também na expressão dos seus juízos. Deus também não falha nos seus juízos, porque Ele é absolutamente santo e empenha a sua palavra com juramento apoiado na sua santidade. No dia do juízo, por mais que as pessoas elas sejam lindas, formosas e maravilhosas, vão para o inferno, porque não aceitaram Cristo como Senhor e Salvador. E é aquele exemplo. Eu acho que eu sou cristão. Senhor, mas em teu nome eu estava lá na igreja tal que... Não te conheço. Você não viveu como eu ordenei que você vivesse. Você viveu conforme os seus padrões. Eu posso ser cristão até aqui. Daqui para frente não. Daqui para frente o Senhor não toca em mim, não deixa eu falar, não pode me chamar atenção em isso. Um dos grandes problemas em igreja é isso. Quando você exorta a pessoa vai embora. Não quero. Que isso? Acho que eu estou lá para ser chamado a atenção? É, exatamente. É melhor você ser chamado a atenção aqui na terra do que no dia do juízo. Deus olhar para você e falar assim: não te conheço, mas eu tenho uma vestimenta, eu passo gel no cabelo, eu uso... Não te conheço. Não muda nada. Deus também não falha nos seus juízos, porque Ele é absolutamente santo e empenha a sua palavra com juramento apoiado em sua santidade. A sua santidade é a garantia do cumprimento da sua promessa. Todos os cristãos devem confiar na palavra de Deus, porque Ele é santo. Nós confiamos? Você confia? Balança lá, tem aquele bonequinho, né, que você dá um tapinha nele e fica assim? É exatamente. Você confia em Deus? Não. Nós ficamos preocupados. As situações elas são comuns, entendeu? Da nossa desconfiança de Deus, é comum. Ele sabe disso. Por isso que Ele manda Jesus Cristo para morrer no seu lugar. Eu estou com um pormenor, um exemplo. O dono lá de onde eu moro, que é uma área enorme, e eu pago relativamente barato, ele falou assim: olha, eu vou destruir isso aqui e eu vou subir um prédio. Mas você tem uns 2-3 meses aí. E eu estou lá na minha, tranquilo, continuo vivendo. Hoje eu saí para vir para cá, estava lá uma pequena betoneira de concreto, ou seja, começou. O que o meu coração pensa? Não, está tudo certo, Deus já tem um lugar preparado, eu vou para o lugar. Não, já comecei a pensar, e agora? Como é que eu vou? E para onde eu vou? E o que vai acontecer? Será que eu vou para o Gama? Será que eu vou para a Ceilândia? Onde eu vou? E aí? E o dinheiro? A gente não confia em Deus. Todos os cristãos devem confiar na palavra de Deus, porque Ele é santo. Ele não pode mentir, porque não é da natureza dele. A sua santidade é a garantia da sua fidelidade. Será que Deus, Ele me trouxe de São Paulo para cá, abrir esta igreja, poder estar cuidando de vocês? Será que Ele não tem condição de achar um outro lugar para eu morar? Você entende o grau de desconfiança que é o nosso coração? Eu faço isso exatamente isso. Obrigado, então somos dois. Entendeu? Eu tenho certeza que os outros irmãos eles não fazem isso, eles já estão no nível de santidade um pouco maior, entendeu? Mas eu e você fazemos, né? Eu já estou mandado, eu tenho coragem de falar. Uma pessoa que eu conheço
pensando, gente, que hoje em dia uma pessoa fazer isso, né? Sair de um outro estado para outro, para visitar, para comemorar o aniversário, hoje em dia não é muito fácil isso, né? E aí eu fiquei pensando, né? O Senhor Jesus desceu dos céus, né? Então, né? E não veio para comemorar aniversário, né? Ele veio para o quê? Para morrer. Às vezes nem é bom pensar muito. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos pela tua santidade, que ainda está longe de ser um padrão ideal, mas nós sabemos que o Senhor vai guardar o nosso depósito até aquele dia, e nós aguardamos que o Senhor possa, Pai, nos sustentar. Na verdade, nós podemos ter essa certeza, porque a tua palavra ela não volta atrás. E nós queremos, Pai, entregar o nosso coração nas tuas mãos, pedindo a ti, Pai, que o Senhor possa desarmar, Pai querido, toda insegurança, que o Senhor possa desatar, Pai querido, todo nó nos nossos corações, que nos levam a desconfiar do teu amor e da tua santidade. Te louvamos, te adoramos e bendizemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.